Para quem não conhece, o Marketing na Mesa é um projeto que a gente ajuda os empresários, né, a construir reputação, ter visibilidade e, consequentemente, aumentar o faturamento aí por meio das ações de comunicação, marketing e vendas. Então, cada episódio a gente traz um tema ligado a essas áreas para desmistificar algumas crenças, enfim, abrir os olhos e ter insights de como que a gente consegue colocar tudo isso em prática, né? Hoje o tema é super, né, a favor de quem está querendo entrar 2026 com o pé direito, né? Como vender mais? Existe um modelo milagroso de vendas, né? Eu trouxe aqui 3 especialistas mega poderosos, que é a Irene, o Adriano e o Edu. Eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho de vocês. Não existem profissionais mais adequados para esse tema hoje. Obrigado. Imagina. Irene, quer começar a falar um pouquinho de você? Tá bom, eu dou o pontapé inicial. Bom, primeiro, boa noite, um prazer, obrigada pelo convite, Thaís e Edu, né? Eu tenho mais de 40 anos aí, né, de experiência, né? Eu comecei como redatora, depois fui ganhando prêmio, diretor de criação, trabalhei fora do Brasil, 4 anos e meio, para o mercado da América Latina. Voltei, passei a ser vice-presidente de criação, diretora de criação regional América Latina, sempre em grandes agências, também trabalhei em pequenas agências e tal. E foi aí, em 2003, saí de vice-presidente de criação, que seria hoje o CCO, né, da agência, e montei uma consultoria de branding. Né? Em 2003 não era ainda não era a onda, a moda que estava. Pouca gente entendia, inclusive, o que era branding. E eu vivia isso, né, o tempo todo, porque você, como responsável pela criação de grandes marcas internacionais e tal, globais, você está fazendo isso o tempo inteiro, você está construindo a marca através das campanhas e tudo, né? Então, eu vi que o meu foco, o que fazia muito sentido para mim, depois de ter trabalhado muito com os ingleses, né? Então, eu falei, puta, é isso que eu quero fazer daqui para frente. E desde 2003, então, eu fundei a IK, Creative Branding, e meus primeiros projetos já foram benchmark da Unilever Global, né, só. Então, isso, peguei, assim, um começo maravilhoso, trabalhei, então, com marcas grandes, trabalhei com marcas que não eram conhecidas e passaram a ser super conhecidas, como o Cacau Show. Então, assim, cada vez é um desafio novo, é uma coisa nova, e, nossa senhora, falar disso é me abrir a boca e não parar mais, entendeu? Então, deixa eu passar a bola para o Adriano, porque... Adriana é outra fera também. Obrigado. Gente, a Irene tá gravando, né? Ia falar um palavrão. É fera demais. Demais. Pode falar, porque aqui é É foda. A descontraído. Irene é foda, gente. Eu tenho orgulho de ser amigo dela e compartilhar nosso cotidiano. Há quase 10 anos, né, Irene, no Cafeína. Obrigado, Edu. Obrigado, Thaís, pelo espaço. Vamos falar, né, de ativação, de negócios. A minha história eu vou tentar resumir. Eu vim também do mercado de publicidade, eu fui criativo de agência, diretor de criação, depois eu montei a minha agência perto dos 30 anos e tive muito sucesso, foi muito legal, me especializei mais no mercado industrial, achava bacana, mas sempre gostei muito de varejo também. Eu adoro, dentro do mundo da propaganda, acho que é a coisa que eu mais gosto, assim, é ativar mesmo, é vender o almoço para pagar o jantar, eu gosto dessa dinâmica. A parte do branding, o glamour da propaganda, nunca me atraiu muito, assim, sabe? Eu gostava de vender, até porque eu atendi umas marcas de varejo, de moda, e era loucura, assim. Eu adorava pegar minha equipe, por exemplo, quando eu ainda era funcionário de criação, ainda, diretor de criação de agência, e levar no fim de semana no shopping para falar, olha, galera, aquele anúncio feio que você fez, entre aspas, de varejo, sem muito charme, tá fazendo fila aqui no corredor do shopping. Isso para mim me dava muito mais orgulho do que um prêmio, sei lá, uma frasezinha de impacto criada. Assim, eu acho mais legal gerar negócios, isso é o meu jeito de trabalhar. E aí, pulando tudo que aconteceu, depois de ser dono de agência e tal, há 9 anos, 2016,
eu fui fazer um evento para uma marca de headset, né, de fone de ouvido, que nunca tinha ouvido falar. Aí um estande de 500 metros quadrados, numa feira de 400 mil pessoas lá, eu falava, cara, que é isso? Deve estar errado o briefing, né? Deve estar... para algumas pessoas já que sabem. E não, era um estande de 500 metros quadrados mesmo, de uma empresa de headset. Eu falei, cara, que é isso, né? E aí eu descobri o mundo dos games, que a empresa chamava HyperX, eu peguei esse trabalho, fiz esse job, assim, e participando desse universo, eu falei, aqui que eu quero estar. Porque eu me apaixonei pelo mundo dos games, não sou aquele gamer, até por isso que eu talvez não conhecesse, né, assim, profundamente esse mercado, esse mundo, mas eu sou um cara de negócio, de marketing, eu gosto de... E eu tinha aquela coisa já de falar, cadê as pessoas que não estão conectadas a nada, não estão engajadas, né? A publicidade perdendo números, as mídias todas esvaziando, sem engajamento. E eu falei, cara, esse mundo aqui, as pessoas sozinho, você não precisa de esforço nenhum para que haja um engajamento. Então, eu estou nesse mercado há 9 anos, em games, já fiz muita coisa de lá para cá, fiz de tudo, já montei times, e tive alguns projetos sociais ligados à educação. Então, games com social, com educação para rede pública, onde tem muita presença de marca, ativação de marca, e é onde eu estou agora. Depois eu posso falar um pouco mais dos cases, mas esse é um pouco o resumo. E o que eu gosto, justamente dentro do mundo dos games, é o marketing, é o conteúdo que gera engajamento, é a performance, é o número, é o dado, que vira um dado estratégico, então, que também é falho aqui no mundo dos games, também tem muito erro, muita besteira sendo feita, mas também, por outro lado, tem muita oportunidade, porque as marcas querem estar e não sabem o que fazer, e é onde a gente tenta se colocar aqui, sendo um facilitador. É isso. Baita trajetória também. A gente vai falar dos seus cases aí da área de games, com certeza, ao longo do nosso papo. Edu, sua palavra. Bom, sou do Neves, eu estou aí junto com a Thaís no Marketing na Mesa. Uma ideia que ela adora dizer que é da gente, mas não é, a ideia é dela. Ela criou esse nome que eu achei genial e a gente fez isso em bares em São Paulo, né, no Aroa, durante muito tempo. E essa parte virtual, esperamos que ano que vem a gente volte para um presencial também. Como eu estava falando aqui para a Irene e para o Adriano, eu vim do mundo de design, isso há muito tempo atrás, quando eu ainda morava no Rio de Janeiro, moro em Curitiba tem 24 anos, então você vê que tem um tempo isso. E depois de algumas mudanças, em 2008, eu acabei começando a trabalhar muito com marketing e vendas. E eu fui muito também para o lado do que o Adriano falou. O que me dava mais prazer era ver você realmente pegar uma ideia, apresentar para o cliente, convencer o cliente de que aquilo ali era algo que valia a pena ele pagar, fazer ele receber direito aquela promessa que o marketing fez e manter esse cliente satisfeito. E no final que a gente vê que é a experiência do cliente, né? Que foi onde eu fui me especializando. E já tem alguns anos aí que eu trabalho ensinando pequenas e médias empresas como compor isso, né? Como pegar marketing, vendas, operações e cultura, colocar tudo junto para ter sucesso, que eu acho que é a grande resposta para a pergunta desse nosso encontro, né? Como vender mais, né? Exatamente, Dá trabalho, é dá isso que eu ia trabalho. perguntar agora para vocês. O Se, que é se vender? se você vai entrar naquela de comprar uma IA que vai copiar uma outra coisa, você vai trabalhar pouco, ganhar dinheiro, cara, legal, entendeu? Agora espera Papai Noel que ele já está chegando. Você deve acreditar nisso também, né? E o que é vender para vocês, gente? Já que vamos emendar o assunto aí em vendas, o que vocês acham que é vender? Pode começar, Adriano. Vender, acho que tem várias formas de venda, tá? No nosso universo, principalmente de comunicação, ativação, publicidade, às vezes você vende algo correndo urgente com uma promoção de um produto que custava 100, você vende por 20. Não teve envolvimento, não teve criatividade, foi só uma promoção de corte de preço e também vendeu. E também é válida, também gerou algum lucro para alguém, gerou negócios. Mas é um tipo de venda que não há envolvimento, né? Apesar que quando você gera uma venda, você gera um encontro do cliente com a marca, pode a partir dali nascer alguma coisa. Mas assim, a venda pela venda, esse tipo de venda, ela não tem muito significado. Agora, o que eu vejo como a venda eficiente é uma venda que vem do envolvimento da marca com o consumidor. E aí, por isso também eu gosto muito do mundo dos games, porque talvez seja a mídia, a forma de negócios,
onde você consegue gerar mais engajamento. Isso tem estudos que comprovam isso. Então, você criar, né, todo um storytelling, uma comunidade, impactar, gerar o valor, e aí você gera uma venda quase natural. Você não precisa falar de preço, você não precisa falar de promoção, você fala, né, de envolvimento daquele produto com a tua comunidade. Eu tenho vários números que posso passar para você depois, como que isso funciona nesse mundo, e para mim essa é a venda mais significativa. Legal, Irene? Tem uma coisa, né, que todo mundo, você tinha colocado, né, que eu acho que é assim, uma coisa bem século passado, né? Se é criativo, não vende, e se vende, não é criativo. Eu ouvi isso de muitos clientes, muitos clientes. Até o momento é que também tem uma coisa que eu acho que a criatividade, de uma maneira geral, ela mudou muito, ela se expandiu muito para muitas outras áreas, né? Hoje você tem gente extremamente criativa no cliente, desenvolvendo produtos, trabalhando em inovação, né? E eu acho que a gente está reconhecendo essa criatividade em todas as suas camadas. Então, não é mais a criatividade que existe só no departamento de criação das agências, né? A gente está vivendo uma era onde a criatividade vai ser cada vez mais valorizada, porque o mecânico, a IA está aí, entendeu? Quer dizer, cada vez mais, e aconteceu isso comigo, eu apresentando posicionamento para um cliente e tal, num board, numa mesa, só tinha a diretoria, e de repente levanta um cara, vai até o presidente, porque eu tinha acabado de apresentar a tagline nova do novo posicionamento, e ele apresenta uma coisa que o chat GPT tinha criado. Né? E aí, felizmente, o presidente viu e ele falou, ainda bem que a Irene é melhor que o chat GPT, né? Porque senão era mais fácil, a gente pedia. E essa questão também, criatividade, é uma coisa muito subjetiva. Né? Por quê? Porque você está sempre tentando fazer algo que as pessoas não fizeram, que seja surpreendente. Uma vez eu ouvi de um cliente também, e eu adoro os meus clientes, a gente tem uma relação maravilhosa, mas, assim, a gente às vezes ouve algumas pérolas, né? Um cara que queria uma ideia extremamente inovadora, mas que eu provasse para ele que dá certo. Eu falei, olha, primeira coisa, se você não e tudo bem se você não tiver aberto a ter riscos, né? Mas aí você não vai ter uma coisa inovadora. Então, se você quer uma coisa inovadora, você vai correr riscos. É claro que a gente tem uma tremenda de uma experiência, avalia muito bem as ideias e aí põe. O importante é você colocar esse novo produto, esse novo posicionamento, seja lá o que for, colocar e imediatamente ficar com o dedo no pulso, né? Do mercado, do consumidor, das maneiras que você puder, de dados. É nesse momento onde os dados ajudam, tá? Porque tem outra coisa que a gente está hoje, cada vez mais no mercado automatizado, em função de dados, né? Onde os dados fazem com que a coisa aconteça na parte criativa. E aí já chega com um monte de formulinhas, né? O que pode fazer, o que não pode e tal. E, de novo, quando você chega com fórmulas, é quando todo mundo vai fazer igual, porque é uma fórmula de sucesso. E aí todo mundo faz igual, você não se destaca, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem um monte de gente falando de ideias criativas que, na verdade, são ideias ruins, ideias que não levam em consideração o target. Outro dia, a gente mesmo estava falando de um projeto de fralda que falava especificamente com o homem, né? Ou seja, incluir o homem como um cara que também deve, o pai, também deve trocar fralda, puta, maravilha. E desculpa, como foda. Não tem problema, aqui é tranquilo. Né? É maravilha.
né? Só que, seguinte, então não façam uma comunicação dizendo que o pai pode ver o campeonato de futebol lá num outro continente. Aí, de novo, a mãe vai ficar sozinha. Quer dizer, tem umas sim. coisas que você fala, bom, e isso é muito comum também em departamento de criação, onde você tem um percentual de mulheres, pelo menos na minha época, era baixíssimo. Como diretor de criação, vice-presidente de criação, menos ainda, né? Era muito difícil. E você ter uma equipe que também tivesse um olhar feminino ali, também muito difícil. Então, muitos erros criativos são cometidos. Então, assim, colocando na balança, olha, tem aí um monte de pesquisas dizendo que criatividade vende, e vende melhor, e vende com personalidade, e traz características que fazem com que a sua marca vá sendo construída, e isso é uma coisa de longo prazo, né? Isso é a criatividade estratégica, né? Que também não é fácil de fazer. Então, essa coisa de vender, eu absolutamente acredito que a criatividade deve ajudar, tem que ajudar a vender, e não é Sim, antagônico, né? exatamente. Exatamente, você falou das fórmulas, né? Vira receita de bolo, né? Então, como que você se destaca dessa forma? Tem como, né? Exato. E Edu, você que gosta, né, dos modelos milagrosos de vendas? Pô, adoro. Olha, eu até dei uma olhada aqui. A gente tem que, eu sempre procuro, antes de falar qualquer frase, descobrir quem falou e aonde, né? Tem muita frase que se fulano falou, fulano não estava nem vivo quando a frase, enfim, foi feita. Eu tenho uma frase do Humberto Eco, que vou ler ela no original, que a internet deu voz a uma legião de imbecis que antes falavam apenas em bares, mas agora têm o mesmo direito à palavra de um Nobel. E eu acho que quando você fala de usar tecnologia em vendas, é muito do que a Irene falou, sabe? A gente está num momento hoje de hype de inteligência artificial, que a pessoa bota qualquer coisa, num chat GPT, num Claude, num Gemini, que seja, e pega aquele resultado e vai para frente, sem nenhum critério, sem entender qual é o público-alvo, sem entender se tem uma dor ou não. Eu vou dar um exemplo. A Dani, minha mulher, ela recebeu um WhatsApp de uma pessoa querendo vender uma IA para ela. Ela respondeu. A própria IA que estava falando com ela. E a IA era péssima, péssima. A pessoa perdeu a venda ali. E, assim, foi um caso muito pequeno, só que a gente vê isso em volume. Porque, da mesma maneira que você pode falar com uma Dani, você pode falar com 1 milhão de Danis no Brasil inteiro, ao mesmo tempo. E se a gente não cuidar, vai cair no que a Irene acabou de falar. Você fica sendo sempre aquele óbvio ululante, igual a todo mundo. E se você é igual a todo mundo, você não se destaca. Você é só mais um na multidão. Então, você vai... O que vai definir se você vai vender ou não? Preço. Você vira commodity. Se você quer virar commodity, beleza. Só que a commodity ela acaba funcionando muito no que o Adriano falou. Se tem uma promoção ali, você vendeu, cara, é isso. Tá, mas eu quero vender mais para esse cliente. Esse cliente não lembra de você. Você não se colocou para esse cliente como uma marca importante, como alguém que faz qualquer diferença na vida. Então, acho que a gente precisa, hoje, trabalhar muito essa questão de criatividade para, primeiro, com quem que a gente está falando. Isso é óbvio, né? Então, assim, entendendo quem é o nosso cliente, qual é a dor que ele tem, se a gente resolve. Se a gente não resolve, cara, vai procurar o cliente que você tem uma dor que você resolve. Não é para você vender para todo mundo. Eu acho que a gente precisa muito trabalhar isso, sabe? Educar muito o mercado para que isso aconteça. E quando você fala de educar, eu também vejo que a gente precisa educar os clientes que o marketing não é mágica, né? Então, eu vejo muitas empresas, muitos empresários, colocando todas as fichas e suas expectativas nas estratégias de marketing, achando que vai resolver todos os problemas. E aí eu queria até perguntar para a Irene, né? Irene, o que você acha que é uma boa ideia? E qual que é a diferença, né, de uma boa ideia e uma ideia só barulhenta? Olha, tá aí, de novo, a gente entra em determinadas subjetividades importantes, né? Então, às vezes eu olho rolos de trabalhos premiados e tal, e falo, eu não daria prêmio para isso. E teve um júri altamente competente, internacional, que deu.
você fala, bom, ok, dentro do meu critério, a minha equipe não teria apresentado isso para o cliente, né? Então, tem uma coisa que a gente está sempre trabalhando na subjetividade, né? Agora, tem uma coisa que não é subjetiva e é o ponto de partida, pegando o gancho que o Edu estava falando, que é uma coisa que eu sempre falo, inclusive para os meus alunos de branding. Não existe diferenciação sem relevância, né? A gente estava falando de diferenciação, né? Você não fazer como todo mundo, porque tudo que começa a dizer fórmula de sucesso começa a ter desconfiômetro, porque aquilo lá, assim, foi uma fórmula de sucesso que deu certo para alguém. A partir que você é o segundo, terceiro, décimo, milésimo, já não vai funcionar mais. E isso é a diferenciação. Mas a relevância, que é outra coisa que o Edu está falando, ou seja, se você entende o consumidor daquela marca, daquele produto, daquele serviço, tá? Mas entende profundamente, você entende as dores, entende os medos, as angústias, as ansiedades. Se você consegue entender e ter isso, né, ter um tremendo de um insight e conseguir fazer com que esse insight convirja com o que a marca acredita, com a personalidade que ela tem, com os valores que ela tem, e transformar esse desafio, né, esse obstáculo, em algo que ajude a construir essa marca, porque essa marca acredita naquilo, né? Como é que essa marca vai ajudar essa pessoa a ter um problema menos da vida dela? É aí onde a criatividade surge muito antes da ideia do post, do filme, do título, do que quer que seja, porque ela é verdadeira, né? Então, aí nasce, no meu ponto de vista, aí nasce a criatividade estratégica, que é a sensibilidade de você entender um insight e você transformar aquele insight em algo proprietário da marca, porque a marca vai falar primeiro a respeito daquela questão, né? E aí você tem N marcas que já fizeram isso de uma forma brilhante e algumas que conseguem consistentemente retrabalhar isso, se reinventar nesse assunto, sempre em contato com o que está acontecendo com as pessoas, né? Eu cito Dove, por exemplo, que é uma marca incrível. Você vai dizer que Dove não vende? Porra, né? Dove tinha um diferencial enquanto era um sabonete, porque tinha o tal de 1/3 de creme hidratante na fórmula, que era pH neutro e tal, e tudo, e era uma coisa muito em cima de produto, né? Na hora que eles foram para a Real Beleza, eles foram inovar para um ambiente totalmente emocional, e por quê? Porque eles não estavam mais só vendendo sabonete, eles iam vender shampoo, desodorante e extensão de linha. Então, aquele atributo funcional não ia mais funcionar, né? A Unilever precisava construir algo que fosse além, né? Que falasse com as pessoas. E na hora que você descobre que 98% das mulheres do mundo se achava feia, você fala, opa, aí tem um tremendo de um buraco. Sim. A autoestima da mulherada está mal, está baixo. Mas é claro, porque a mídia falava de modelos de beleza inatingíveis para a mulher, né? Então, tem toda uma análise aí por trás. Então, quando se fala uma real beleza, você fala, opa, tem consistência, tem fundo, né? Então, qualquer coisa que você cria a partir disso, quanto mais você explora criativamente a verdade, meu, é imbatível. Aí fala, vende? Vende? Claro que vende, né? Com certeza. E, Adriana, o que você enxerga no segmento que você atua?
Claro que eu concordo, né, com tudo, com a fala da Irene e Eduardo, são pontos. O que eu tenho a acrescentar, né, da fala deles é muito legal, porque assim, o meu mundo dos games e dos esportes, ele é quase como assim, a cereja do bolo de tudo que a gente está falando aqui. Uhum. Porque tem umas características desse universo nosso, dos games, que não tem lugar nenhum. Por exemplo, aqui nesse mundo, é, a relação do consumidor, do cliente, né, das pessoas, né, dos consumidores, com as marcas, é uma relação de geração de valor real. Se a marca não entrar aqui e gerar valor, ela não tem nada para fazer aqui. Porque o consumidor e o jogo, eles têm uma relação fechada. O consumidor gastando $1 por mês com um skin, etc., ele já faz com que as publishers, né, sejam empresas de trilhão de faturamento. Né? São empresas, não sei se todo mundo aqui sabe, mas o mundo dos games é 3 vezes maior que o cinema e a música juntos. Mercado global de cinema, mercado global de música. Você tem que somar os dois, multiplicar por 3 e ainda empata ali com o mundo dos games, que é um mundo bilionário. Bate ali 200 bilhões de faturamento anual. Então, ou a marca entra aqui gerando um valor real para aquela comunidade, ou ela não tem o que fazer, ela não vai ter. Interromper um jogo aqui para vender, tentar fazer uma publicidade, é a pior besteira que uma marca pode fazer. Não só isso, como aqui as comunidades são muito engajadas no jogo, eu falo que o mundo dos jogos, dos games, são uma infinidade de Star Wars. Porque são pessoas apaixonadas por aquela comunidade. Você tem ideia, o jogo de futebol de game, por exemplo, tem o FIFA e tem o da Konami, né? O PES, que agora virou eFootball. Os dois são jogos de futebol, né? De game e tal, só que são duas comunidades independentes, que têm jargões diferentes, comportamentos diferentes. Então, até para falar de futebol aqui, você tem que saber com quem você fala. E aí, é aquela coisa, se eu entrar aqui numa comunidade específica de um jogo e falar uma abobrinha, acabou para mim. Então, existe uma necessidade, assim, infinita de você falar bem para aquela comunidade. Por outro lado, as pessoas, os fandoms, né, que a gente chama aqui, que são as comunidades de fãs dos jogos, elas estão super abertas para que as marcas participem, desde que traga valor e que trate aquela comunidade com respeito. É o que toda marca devia fazer para todo mundo, né? Assim, as marcas têm que tratar a gente com respeito dentro da nossa cultura, dentro da nossa, né, dos nossos valores, da nossa, né, do que a gente acha legal, né, de quem dorme cedo, de quem dorme tarde. Claro que no mundo, né, de massa é um pouco mais complicado. No mundo dos games, não. Você consegue falar com comunidades fechadas, assim, e você consegue encontrar. Então, eu acho muito divertido esse trabalho nosso de gerar valor no mundo dos games, porque aqui a gente tem uma necessidade e um cuidado. Você tem ideia? Olha alguns números que eu tenho aqui para vocês. Olha que loucura. Espera aí, vou achar aqui os números já. Mais de 70% das pessoas estão dispostas a ver as marcas participando do mundo dos games, tá? Então, assim, você imagina que as pessoas estão, assim, diferente do mundo normal, onde as pessoas não querem saber de marcas interrompendo, né? Eu não quero saber de marca interrompendo a minha, né? Hoje, por exemplo, com os streamers, né? A Amazon, né, tá com isso, né? Você consegue você vê um seriado ali com 4 interrupções de comercial. Isso para mim é um crime, é uma violência. Enquanto isso, no mundo dos games, as marcas participam, entregando um valor, né, trazendo coisas legais, ou na premiação, ou no conteúdo, ou enfim, tem uma série de maneiras de você gerar esse valor, e as pessoas estão dispostas a ver essa marca participando. Olha que diferença. Então, isso para mim é muito, muito legal de estar envolvido nesse universo, onde eu consigo trazer aquilo que eu trouxe, né, de bagagem de marketing e comunicação, para um lugar onde as pessoas estão dispostas a ouvir o que eu tenho para falar, desde que eu faça uma coisa muito, muito bem feita, com muito, muito carinho para aquela comunidade. Posso pegar um gancho? Pode, claro. Porque o Adri tocou num ponto que eu fiquei... bom, essa coisa de você, décadas acompanhando a evolução da comunicação e tudo,
Essa coisa dos games é uma coisa realmente fascinante. Toda vez que eu converso com o Dri, eu fico babando, assim, porque... E realmente demorou para as marcas entenderem a dinâmica de como elas entram de uma maneira orgânica. Porque se tem um pessoal, e é um pessoal, milhões de pessoas, né? Muito envolvido, engajado é o gamer, é o pessoal de games, né? Não é só o gamer em si, tem o que joga e tem o que acompanha, Assiste. né? E torce, e é assim, é uma coisa... Então, o envolvimento emocional desse pessoal é muito grande. E a marca que consegue entender, e voltando naquele assunto de entender o teu público-alvo. Então, eu fiquei observando, até nenhum cliente meu estava querendo entrar em game. Mas eu fiquei observando quando uma marca ia ser inteligente e entrar de uma forma interessante, né, criativa, e ser apoiado pelos gamers. E aí, você deve conhecer esse case, né, Dri? A Heinz. A Heinz fez uma coisa sensacional, né? De novo, eu observo o meu consumidor e quais são essas necessidades. O que é que entende as atitudes, entende as carências. Então, o gamer, por exemplo, o gamer que é fanático e tal, ele joga tanto que ele não tem tempo de comer, né? E se ele está num game e ele está levando tiro, dando tiro e tal, se ele parar, ele leva, ele morre, né? Uhum. Você está com equipes e tal, e você põe a equipe a perder. E a Heinz descobriu que, putz, como é que os caras vão morrer de missão de fome, né? Eles descobriram e mapearam eu acho que era Fortnite ou uma coisa assim. Agora eu não lembro mais qual é o game, talvez você saiba, Adri. Eles mapearam os pontos cegos. Você lembra? São vocês que mostrou num daquele seu evento de... Sim. Eu acho que é Fortnite ou Call of Duty, um desses... E eles mapearam todos os lugares de ponto cego do jogo. Eles descobriram que tinham pontos cegos. Então, eles colocaram, divulgaram todos esses pontos cegos para o cara conseguir ir para um lugar protegido, comer alguma coisa, né? E continuar jogando. A Heinz falou, você só vai lá no ponto cego se você comer com ketchup. Meu, não, né? Ou seja, a marca estava fazendo um serviço para o cara, para ele ir para um lugar protegido, não levar bala, e comer o que ele quisesse, né? Mas isso é o entendimento de uma marca. Você, a partir do momento que uma marca gera essa simpatia pelo consumidor, porque você tem empatia pela vida das pessoas e entende o que elas precisam, você vende a marca. Você não vende só naquela hora. O mais importante é isso. Porque qualquer lugar que você vá, não necessariamente quando aquele momento você tem o consumo, mas aquela marca você consumiu. Aquela marca você leva no teu coração, né? E toda vez que você vê aquela marca, você fala, puta, essa marca é bacana, né? E isso é fundamental numa decisão de compra. Com certeza. Edu, você quer complementar com alguma observação? Uma coisa, eu não sou nem um pouco ligado em games, nunca fui. Mal joguei Atari há uma outra época. Nossa, eu joguei. Mas eu vi um negócio que eu fiquei impressionado. Meus meninos estavam jogando FIFA Soccer. Eu fui brincar com eles, obviamente, durou 10 segundos e meio. E eu vi os times, e tinha um time que era o AFC Richmond. Sabe que time é esse? Ele não existe. Ele é um time do seriado Ted Lasso, da Apple TV. E aí eu fui no site da Nike e descobri que tem roupa para vender. Olha que Então legal. você vê
a integração que foi feita entre um streaming, uma peça de ficção, um game, uma marca de roupa. Eu fiquei encantado com aquilo. Falei, gente, isso é incrível, incrível. E aí eu, enfim, conversando com algumas pessoas, eu descobri que o filho do amigo meu pediu para ele comprar uma camisa. Quando o cara viajou, ele trouxe uma camisa do AFC Richmond para ele. Então, assim, esse tipo de pegada, esse poder, cara, o Adriano conhece muito bem, né, Irene? Eu não faço ideia de como é que isso funciona, mas tem uma capacidade um alcance que a gente não tem noção. A Renata está falando que o Ó, Bernardo também pediu. se não É, tinha pedido, vai pedir agora. é da Inglaterra esse time, né? Fictício. E o meu cunhado estava na Inglaterra e o Bernardo falou assim: a única coisa que eu quero daí é uma camisa do time do Ted Lasso. De um Legal. time que não existe. É sensacional isso, Muito cara. É legal, né? sensacional. A gente está dando exemplos, né, do universo games, mas a gente pode usar a nossa criatividade para adaptar para o segmento que a gente atua, né? Então é só ficar antenado exatamente nesses tipos de conexões, nesses tipos de empatias que podemos ter para adaptar a cada situação, né, de negócio aí de vários empresários que estão aqui no Marketing da Mesa hoje ouvindo, né? Exato. Eu converso muito com o Edu, né? Até mesmo para criar o Marketing na Mesa, a gente conversa de diversos assuntos. E tem um assunto que sempre é pauta, né, Edu? Conteúdo ostentação, aquela overdose de informação, promessas de resultados infinitas, enfim. Nós temos uma visão bem crítica em relação a isso, né? Porque a gente sabe das expectativas que são criadas em torno disso, né? E as frustrações que vêm como consequência. Mas eu queria ouvir a opinião de vocês, né? Adriano, pode começar. Não sustenta, né? Eu só posso falar isso, assim. Não sustenta, é vazio. Acho que isso é um assunto que não traz valor, sabe? Eu estou tão acostumado de um tempo para cá, falar de valor, falar de Sim. encontrar esse valor. Nesse caso, né, da Heinz, para mim, ele sintetiza tudo que ele falou, né? Entrou no negócio para ajudar a amparar aquela comunidade. Então, quando você fala dessa ostentação, para mim, eu acho isso aquela publicidade que eu fazia há 25 anos atrás, que eu não vejo valor nenhum mais. Irene? Eu nem, assim, não dá nem para entender alguém que faça isso, sabe? Quer dizer, porque a questão, de novo, né? Comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende, né? Perfeito. Então, ficar falando, você está falando para si mesmo. Ou seja, o teu ego, a tua preocupação com o que você faz é tão grande, né? Tá, tudo bem, você tem aí um monte de influenciador dando certo. Dando certo talvez por um tempo X, porque depois também cansa. Assim, mas não é marca, gente. Isso não tira de um universo para colocar outro que não funciona, sabe? Marca tem que entender do seu target, né? E não é dizer, olha, eu comprei uma fábrica de não sei quantos bilhões e ela faz não sei quantas toneladas de... Quem se preocupa com isso? Ou seja, é claro que isso é um absurdo, isso não é... Mas a cabeça de um empreendedor que conseguiu... Estava hoje conversando com um de sucesso, inclusive, e existe um orgulho completamente compreensível, né? Você constrói uma empresa, em pouco tempo você cresce bastante. Putz, legal, maravilha, tem um mérito enorme, tá? Só que você cresceu até um determinado patamar que você percebe que, de repente, é quase quando você faz qualquer esporte. Por exemplo, você começa e você progride muito rápido, né? Chega num nível em que você tem que começar a treinar muito mais para você virar um bom tenista, né? Então, eu vejo que muitas empresas, o Edu estava falando de pequenas e médias, né? E acontece muito, tenho muitos clientes assim, crescem, né? E chega um momento que parece que estanca, que para. Por quê? Porque os teus concorrentes também mudaram de nível, né?
Você não está mais competindo ali com uma outra marca também regional, tal. Começou a incomodar os grandes. Tá? Os grandes não querem deixar você entrar. Sim. E, de repente, você tem que jogar um jogo que você não está acostumado, que não foi esse que você jogou até agora. E aí entra aquela coisa, de repente, eu preciso ter um departamento de marketing, tá? Mas eu não sei, não entendo direito o que é marketing, porque até agora eu vendi muito bem do jeito que eu fiz. Eu acho que é essa transformação, né, que, assim, é difícil, né? Mas essa evolução é necessária para você realmente brigar com os grandes, né? Com certeza. E aí entra aqui a receita de bolo de novo, né? Que principalmente esses mentores empresariais que garantem a fórmula do sucesso de você vai atingir não sei quantos dígitos em tanto tempo, vai investir na estratégia de tráfego assim, 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 se você seguir o passo a passo que eles, né, conquistaram. E quando eu vejo meus clientes querendo adotar esses caminhos, nossa, eu tenho vontade de cortar os meus pulsos, porque eu falo, gente, não é o caminho que serve para todo mundo, né? Então, de repente, você não tem o perfil. Uma médica, um mestrado, doutorado, fazendo dancinha no TikTok, não faz sentido. Enfim, sabe, tipo, tem que ter um pouco de coerência também, né, com o que você prega da sua profissão, do seu mercado, e ver o que realmente você consegue se adaptar. E o que você acha que faz sentido para a sua trajetória profissional, empresarial, né? Enfim, né, Edu? Você complementa todas as nossas discussões de várias mesas de bar aí. Isso daí, a Irene falou um negócio que eu nunca tinha pensado, que eu achei muito legal isso, né? De você subir o nível, né? Você tá brigando com você sentou numa outra mesa, agora é a mesa dos adultos, né? Uhum. E eu acho que tem 2 pontos aí, Thaís. A pessoa que faz isso, assim, o influenciador, influenciadora, é um covarde, porque pega uma pessoa que está fragilizada, que está desesperada, Sim. faz uma promessa falsa que não se sustenta. Quando uma marca vai nessa direção, ela não está sendo covarde, ela está colocando um risco nela que ela não precisa, que vai dar errado. E aí entra um outro ponto que eu acho que vai muito no que a Irene falou, né? Onde é que deu certo? Você vendia 10, você agora vende 1.000. Você consegue entregar 1.000? Provavelmente não. E aí entra a questão que você tem que ter processo. Você tem que ter venda com disciplina. Você tem que ter marketing agarrado com vendas. Você tem que ter uma coisa que funcione como uma empresa grande. Que você agora é uma empresa grande. Então, aquilo, né, Irene, que você falou assim, eu sempre fiz assim. Legal, mas tem um limite. Então, se você quer ficar no limite, cara, vai nessa. Mas se você quer crescer, você vai ter que falar de branding, você vai ter que se posicionar, você vai ter que se mostrar para o mercado, vai ter que ter governança. Aí começa um monte de coisa que não é sexy como você andar de Lamborghini em Dubai, mas é fundamental para o Verdade. negócio sustentar, né? Exato, verdade. E aí você fala uma coisa. Desculpa, pode falar, Adriano. Não, complementando o que vocês estão falando, obviamente eu concordo. Primeiro, acho que é uma cultura de sucesso a curtíssimo prazo, uma coisa que, né, as mídias digitais nos trouxeram essa possibilidade, né, de 5 dígitos, 20 dígitos, tal. Acho que pode funcionar a curto prazo para um produto, uma commodity, para mim, acho que Específico. mas obviamente isso não é sustentável. Assim, eu estava discutindo esses dias com a Renata, né, sobre uma empresa que cresceu e vem crescendo muito, fazendo só growth marketing, só assim, só número, performance e ações de crescimento e performance, e a gente estava discutindo assim, cadê a marca dessa empresa? Cadê? Se ela parar de... Como eu já fiz também para varejo, para algumas marcas, onde a gente da agência, Irene, né, você como publicitário, você sabe essa dor. Fala, gente, vamos trabalhar também a marca, a gente precisa do branding em paralelo, o marketing é isso, o marketing é a performance, a venda, por isso que é o gerúndio, né? Junto com a construção de imagem. Se amanhã você fica 3 dias sem anunciar, você tem que continuar sustentar, a marca tem que estar na nossa mente, né? Então, acho que isso é uma cultura, primeiro, uma cultura de míope, de sucesso a qualquer custo, de pessoas que são quase na totalidade aventureiras, que só estão aqui para ganhar dinheiro. Ninguém está com uma visão a longo prazo, porque amanhã pega outro produto, outro negócio e também performa e faz 1 milhão e
e Uhum. faz outro e vai fazendo outro. Para quem quer algo, né, perene, mais a longo prazo, né, com seriedade, que está aqui para trabalhar de verdade, né, o raciocínio é outro, o raciocínio de entrega de valor mesmo. Eu tenho aproveitando o gancho do Dri, que concordo totalmente, e tem um outro paradigma, né, que a gente deve colocar ali, e que sempre existe, parece uma tensão, por exemplo, entre vendas e marketing, né? Uhum. Vendas a obrigação é fechar o mês, né? Sim. Enquanto que o marketing é construir marca, que é uma coisa de médio e longo prazo. Então você fala, bom, aí já tem uma tensão, claro, mas é uma tensão que quando você consegue unir essas duas coisas, Uhum. uma tensão positiva. Por quê? É como eu sempre falo, construção de marca. Ah, não, mas isso daí é a longo prazo. Falo, ok, se você não começar hoje, o que você vai colher lá no longo prazo? Uhum. E aí é aquela coisa, não, mas eu preciso vender agora. Perfeito. É como o Adri falou naquele exemplo eu dou 80% de desconto, aproveitando que é Black Friday, né? Dou É. 80% de desconto, eu vou vender. Perfeito. Só que na hora que você não der os 80% de desconto, o que vai acontecer com o teu produto? O que vai acontecer com a tua marca? Uhum. Alguém vai voltar falando, olha só, essa é aquela marca que me deu 80% de desconto? Não. Nossa, eu amo essa marca. Não, né? Ou seja, unir essas duas coisas que parecem que são opostas é justamente a inteligência, né? Uhum. É onde realmente a gente tem que resolver essas coisas, onde eu consigo resolver o curto prazo, mas o curto prazo está me ajudando no médio e longo prazo. Não é um problema que eu só resolvo para o curto prazo, porque se eu só estiver resolvendo no curto prazo, eu morro no médio e no longo. Exatamente. Bom, estamos chegando no fim e vamos abrir para perguntas. Alguém tem alguma dúvida, quer acrescentar algum comentário, fazer uma pergunta? Ninguém? Eu tenho. Eu Ai, tenho. gente, desculpa, eu não consigo ficar quieta, mas eu quero muito aproveitar essa oportunidade, que Por realmente favor. vocês são muito experientes, eu amei ouvir vocês, eu tô aprendendo muito. Ai, que Mas, bom! desse lado aqui do universo, sobre a receita de bolo pra gente que tá na propaganda, na publicidade, no caso, é o bendito MBP. Tudo que tá lá no MBP, você tem que fazer acontecer diante do Inside, que eu sou do núcleo de Inside Estratégia. Só que até tudo acontecer, diluir, tomar vida, vai virar fórmula de bolo de qualquer forma. E uma outra demanda que é muito gigante para a gente, que eu não sei se vocês enfrentam isso, que a gente tem que divulgar o produto, a marca, a promoção e agora os CEOs. Então a gente tem que falar do produto, da fábrica e de quem está gerindo ela. Então, como é que vocês lidam com essa demanda hoje em dia no mercado? Que tem muitas pautas dessas para gente. Quem quer falar primeiro? Bom, Tereza, né? Isso. Tá. Tereza, olha, assim, eu não sei exatamente qual é o perfil do cliente que obriga esse tipo de coisa. Para mim é consumidor, 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 consumidor e o que aquela marca tem a ver com aquela pessoa e as suas necessidades e tal. Fora isso, é ruído. Ou Uhum. seja, o CEO tal. Existem coisas, para você agradar o CEO, eu tenho que agradar o CEO, porque se eu não passar pela aprovação dele, tudo que eu fizer. Então, tem formas de você trabalhar esse endomarketing, digamos assim, né? Uhum. Para deixar ele feliz e tal. Afinal, ele vai precisar ter orgulho da marca dele, o que a marca dele está falando. Então, quando o consumidor elogia no post, quando ele interage e tal, isso é que vai alimentar o ego dele, sabe? Ele vai poder dizer, pô, eu aprovei, sabe? Eu que fiz, né? Então, eu acho que não dá para pôr tudo isso na mesma peça, mas dá Uhum. sim para você pensar
quais as peças que você precisa fazer para que nunca esquecer do teu consumidor, porque no final das contas, quem paga tudo é o consumidor que compra aquela marca e que gera lucro para a empresa e que paga a gente como consultor e como agência. É isso. Assim, como a Irene já falou, mas como fórmula, assim, eu acho que para um CEO não deveria ter alegria ou satisfação ou ego inflado maior do que a tua marca performar, a tua empresa performar e se destacar no mercado dentro do KPI decidido por ela, ou venda, ou branding, tanto faz, né? Depende do KPI. Então, assim, se o CEO quer alguma coisa da marca, né, da própria marca, né, do personal branding que a gente chama, cara, isso é um trabalho de RP, eu acho, depois que a marca performou e a empresa atinge os resultados, né? Então, assim, né? Quem tem que estar no centro de tudo isso é o cliente, né? O cara que compra, é ele que tem que estar no centro, ele que é a nossa estrela, ele que, inclusive, a marca tem que entender isso e fazer um trabalho onde ela, né, valorize a cultura e os interesses desse cliente. E aí, cara, depois de vender, depois de performar, aí é um trabalho tangencial de RP, onde vamos fazer um trabalho agora, vamos, né, por que essa empresa chegou onde chegou, quem é o cara por trás disso, quem é a estrela. Mas, cara, isso não tem a ver com o consumidor final, com o cliente. Aí é um trabalho com o mercado, de novo, né, de PR, e é isso. Na minha visão prática, é isso, Tereza. Onde todo mundo cai na assessoria de imprensa, né? Achando que a fórmula também milagrosa de você dar destaque para o CEO e etc. Mas se não tiver uma pauta que vem dessa informação para os veículos de comunicação, não tem matéria, porque é uma matéria orgânica, jornalística, ou seja, com credibilidade, que o jornalista só vai se interessar em falar daquela trajetória daquele CEO, daquele destaque que ele tanto quer, se tiver uma relevância para o mercado. Porque se não tiver também, é notícia da porta para dentro que a gente fala. E aí, notícia da porta para dentro só interessa para a empresa. Tereza, a gente respondeu? Perfeito, gente. Eu queria essa lucidez, essa candura na minha realidade sempre. Muitíssimo obrigada. Muitíssimo. Imagina. Imagina. Deixa eu só falar uma coisa, Tereza. Tem um autor chamado Donald Miller, ele tem um livro e tem uma abordagem chamada Story Brand. E ele fala um negócio que eu acho sensacional, que é o seguinte: o cliente não está nem aí quem é você. Ele quer saber do problema dele, como é que ele resolve. Ele tem que ser o centro da sua história. Então, fala para o senhor vir falar com a gente. Melhor, você fala assim, ó, tem uns loucos lá que querem falar contigo, cara. Aí a gente te salva, fica de boa. Oi, Edu, Ai, tem uma... Desculpa, pode falar, Tereza. eu falei, seria perfeito, era isso, ó. Edu, tem um chat aqui que cabe direitinho com você, falando da área de experiência do cliente, da Gabriela. Hoje, trabalhando em uma área de experiência do cliente, meu principal desafio é lidar com o resultado do longo prazo, sendo que a empresa trabalha com o resultado no quarto. E é justamente essa fórmula mágica que estamos tentando desmistificar. Olha, aqui eu vejo aqui de novo, né? Não é sexy que nem andar de Lamborghini em Dubai. Chama indicador de desempenho. Você ter um indicador de desempenho smart, distribuído, e mensurar, Gabriela, isso frequentemente. O que eu acho que acontece também é, muita empresa, e eu vou falar até de empresa grande, que eu vim de multinacional, vi isso acontecer em multinacional, empresa média e pequena, é pegar um indicador e achar que aquilo ali é a fórmula mágica. Então, assim, pega o NPS no final do ano e fala assim, ou do quarto, não, nosso NPS está baixo. Cara, sozinho não quer dizer nada. Você tem que ter outros componentes para poder chegar na conclusão se você está entregando ou não uma boa experiência para o seu cliente. E eu já vi muita empresa entregar uma experiência excelente até o onboarding. Dali em diante, cara, só você ver o seguinte, se você tem um indicador que fala que tem uma excelente experiência, mas tem um churn alto, alguma coisa está errada. Então é aqui que eu acho que tem que ter. Tem que quebrar e colocar na cabeça de quem está na liderança que a experiência do cliente acontece em cada interação que existe. Não é só no NPS, não é só numa loja, não é só no online, em qualquer contato que a marca tem com o cliente.
Pessoal, vocês querem complementar essa ideia? Eu acho que o Edu falou super bem. Pô, que honra, muito obrigado. Alguém mais tem alguma pergunta? Porque eu tenho uma. Posso falar, então? Eu gosto da arte de educar, porque como eu venho dessa área de PR, né, então eu tenho que educar o meu cliente diariamente, né, de como ele se posiciona, enfim, né, os assuntos que são relevantes para o mercado, para ser pauta nos veículos de comunicação e assim por diante. Como que vocês acham que é essa parte de educar para, consequentemente, vender? Como que vocês acham que pode estar ligado? Pode falar, Dani. Eu posso falar? Pode falar. Eu acho super legal isso, assim, né? Acho que você eu acho que é o grau máximo de envolvimento quando você colabora para o crescimento intelectual, né? Cognitivo. Eu acho que essa educação positiva, tá? Não é a educação que cria, né, robozinhos, né? Que quer, né, assim, catequizar ninguém. É uma educação é, acho que tem a educação pura, a educação, né, dos jovens, e a gente invadir com muito amor e muita generosidade o ambiente de educação, onde eu, na prática, trabalho muito com isso. Eu faço campeonatos de games para as comunidades carentes e ensino público do Brasil. Tenho alguns cases, tem umas coisas que estão sendo feitas para o ano que vem, muito legais. Depois eu posso trazer esses cases consolidados. Mas é muito legal você ver o quanto os jovens que estão nessa fase do aprendizado, né, assim, do ensino médio até ali antes da faculdade, como eles estão, assim, curiosamente abertos às marcas e empresas que estão dispostas a ajudá-los na sua formação, a trazer, né, cultura, conhecimento cognitivo, profissionalização. Então, eu acho fundamental para mim, isso é quase um trabalho divino, para poder unir o teu trabalho. Eu sou muito feliz por poder estar nesse lugar hoje, assim, onde eu uno o game, que é um lugar, uma coisa bacana, que já falamos muito aqui, as marcas que estão interessadas em participar desse universo, com uma infinidade assim, gigantesca de jovens carentes que precisam de ações de verdade, assim, e abertos e inteligentes. Essa meninada, eu sou fascinado. Tenho um filho adolescente de 17 anos, quase já não é mais adolescente, e é tão legal você ver que eles são discretos, quietos, mas é uma cabeça pulsante, assim, tem milhões de coisas ali acontecendo ali dentro, sabe? E são inteligentes, essa ultra conexão deles. E a gente, essa galera não lê, eles passam o dia inteiro lendo, não importa se é no TikTok, se é mandando no WhatsApp, é uma leitura, enfim. E o cognitivo está ali sendo estimulado. Então, eu acho que é uma oportunidade que as marcas têm e as empresas têm de utilizar a educação como uma ferramenta de crescimento social, sabe? Apoiar a sociedade através da educação e aí, a partir junto disso, né, gerar consumidores para a vida toda. Porque você fala, uma marca que me ajudou, que me apoiou, esteve do meu lado no momento que eu precisava, né, que eu era carente, que eu era um jovem, né? Acho que isso é uma conexão que pode ser valorosa para a vida inteira. E com e com geração de receita mesmo, assim, não tô falando de dinheiro na mesa mesmo, não tô falando de caridade ou ONG, não, assim, tô falando de dinheiro mesmo que pode entrar para os cofres das empresas. Irene, quer falar? Bom, tem uma coisa que eu acho que durante um certo tempo, eu acho que principalmente porque eu tive a sorte de trabalhar com multinacionais muito grandes e muito estruturadas, que são referências de marketing, né? Então, eu tive a oportunidade de aprender muito, né? Porque se você não entende e não entende como funciona o seu cliente, claro que você vai falar com o teu consumidor final, mas você precisa entender o teu cliente, porque assim, não é alguém do outro lado do balcão que a gente brincava, né? É uma equipe. Assim, enquanto a gente não estivermos unidos, né? E aí, quando eu comecei com a consultoria, comecei a trabalhar muito com clientes pequenos também, que muitos não têm nem... Eu trabalhei recentemente com
duas empresas que faturam bilhões por ano, e não tinha um departamento de marketing quando a gente chegou para fazer o trabalho. E durante o processo contrataram pessoas de marketing e tal, e a gente foi fazendo um pouco a base do trabalho, né? Esse começo, ou seja, essa coisa de você, que até o Dri usou essa palavra da maneira correta, né? Evitar o catequizar, vou catequizar o meu cliente. Eu acho que é um aprendizado tão mútuo, porque você, toda vez que você entra num cliente, você não conhece esse cliente. Você pode até conhecer o consumidor dele, porque você trabalhou em categorias semelhantes, que é a mesma consumidora, que é o mesmo perfil, que é a mesma classe social, bom, N, tá? Você até pode conhecer melhor esse consumidor. Mas o entendimento de como é que ele funciona, como é que é o negócio dele, como é que ele gerencia, qual a visão que ele tem, né? Se você não entender essa parte, você não está fazendo o entendimento correto da marca. Então, quando você quiser fazer a ponte com o consumidor, que marca é essa? Que proposta que essa marca, que essa empresa tem, que conecta com o consumidor dentro daqueles medos, daqueles obstáculos? Então, eu me sinto sempre, num começo de processo, aprendendo muito sobre o cliente, faço muitas críticas, digamos, do que eu percebo que pode ser melhorado, digamos assim, né? As críticas são construtivas, não são... Mas, ao mesmo tempo, é aquela coisa, você vai começando a semear. É uma troca de aprendizados, é uma troca de experiências, né? E quando você sai e que você fez o trabalho, e você sente que ficou uma coisa boa, ficou independente do trabalho lá e tal, e tudo, quando aquela relação foi uma coisa bem construída, uma coisa de respeito e tal, nossa, por isso que eu acho que você passar a sua experiência e você aprender o lado dele, entender as dificuldades, entender os medos que ele tem, né? E, ok, vamos montar esse time e vamos fazer uma coisa boa para todo mundo, né? Adriano? Não sei se o Eduardo quer falar alguma coisa, só queria complementar esse raciocínio da Irene. Posso falar, Eduardo, rapidinho? Pode, 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 fica à claro. vontade. Na agência, Irene, quando eu tinha uma agência de publicidade ainda, que era Toro, a gente tinha um conceito nesse raciocínio, nesse teu raciocínio, porque acho que assim, é legal essas mentes que se conectam, né? Assim, esse inconsciente coletivo, que era relação comercial com base em relacionamento humano. Porque a gente partia do pressuposto, com muito amor, assim, tá? Com muita divertido, não era nada pesado, de que os clientes não sabem brifar, que os clientes muitas vezes não entendem o real valor do seu produto, não, e quando sabem, não sabem explicar esse real valor. Às vezes é uma commodity, mas a gente sempre acreditou, eu e a minha sócia, quando a gente, né, que as empresas, as marcas nascem sempre de uma história muito única, né? Duas empresas criaram uma caixinha parecida. Só que, cara, um veio de uma família da Ucrânia e outro foi um cara da Bahia. Então, assim, são histórias que merecem ser contadas com muito significado. Então, a gente acreditava que a gente só conseguia extrair o melhor daquela empresa, extrair o melhor valor, o significado, para poder transformar isso em valor para o mercado, quando a gente tinha uma relação profunda de amizade mesmo. Então, assim, a gente invadia mesmo, assim, a gente invadia esse espaço particular, né, assim, íntimo, porque era só assim que a gente acreditava que a gente conseguia extrair o briefing que a gente falou, é papel branco com letra preta, tudo meio igual, e todo mundo quer falar com o mesmo público, todo mundo tem a mesma verba, e todo mundo acha que é classe A, e não é assim. Então, acho que esse aprendizado que você falou, Irene, para mim é fundamental para uma relação de valor, assim, de geração de valor. Acho que é fundamental e só concordo com tudo que você disse.
Vocês falando, o que veio de insight? Que essa conexão que vocês estão falando, essa geração de valor, nada mais é do que a experiência como motor de venda também, né, Edu? Que você sempre comenta. Sem dúvida. E eu acho que vai muito no que tanto que a Adriana e a Irene falaram, de você conhecer o seu cliente, né? E uma coisa que é legal, que assim, que dá um certo trabalho quando é possível, você passar um dia com o cliente. Pega a equipe de vendas, vai a campo com eles. Não acredita no que o cliente está falando, que às vezes tem muito filtro, sabe? E chega o briefing que chega para você, o cliente acredita que o briefing está certo, mas o briefing está totalmente torto. Então, eu lembro que uma vez eu fiz um trabalho com uma empresa de transporte, e eles tinham uma visão do cliente deles, e eu falei assim, gente, vamos para a rua. Ninguém queria, um calor do cão, sabe? Foi janeiro, verãozão, e eles voltaram suados e muito bravos. Cara, a gente está me entendendo tudo errado. Eu, pois é, precisava ir a campo, precisava falar com o cliente, precisava escutar o cliente sem filtro, né? E o papel é muito querendo falou, se você não consegue fazer isso, cara, não vai conseguir criar uma marca, né? E como o Adriano falou, não é que o cliente sabe, não é que o briefing está mentindo, o briefing está torto. Nosso papel é desentortar esse briefing para entender como é que a gente ajuda o cliente, né? E o Juliano comentou aqui, né, que vender é a capacidade de ajudar o cliente a comprar, e as marcas, nesse sentido, buscam gerar valor. Quem consegue gerar vínculo, personalizar e entregar uma boa experiência durante a jornada de compra, consegue fechar a transação. E sobre educação, no segmento de saúde, é um grande exemplo. As indústrias investem em educação profissional desde a residência, buscando esse vínculo que, ao final, vai retornar ao longo de toda a carreira, onde ele vai sempre preferir a marca que ajudou na construção de sua formação. Exatamente. Perfeito. Né? Muito bom, Juliano. Pessoal, estamos chegando ao fim. Nosso bate-papo sempre é muito rico, a gente sempre quer estender, mas a gente tem um compromisso aí de fazer 1 hora de bate-papo, a gente abre para essas perguntas, mas o grande lance é, temos conteúdo para os próximos episódios, com certeza, né? Então, próximo mês próximo mês não, né? Próximo mês já é Natal. Então, em janeiro/fevereiro, a gente volta com Marketing na Mesa, a gente vai dar umas férias aí para vocês, mas eu aviso dos próximos episódios, já tenho o contato aqui de todo mundo, e é isso, eu agradeço a presença, Irene, Adriano, Edu, muito Eu obrigada é que pelo agradeço. conhecimento de vocês, e eu espero É. que vocês estejam aqui conosco no próximo episódio.